Oi, tudo bem? Neste vídeo, vamos abordar um post do blog Evangelho Explicado, com o tema A Centralidade da Pregação Expositiva. Vamos ao texto. Por que a fiel exposição da palavra é indispensável à igreja? Vivemos dias em que muitos cultos se tornaram centrados no entretenimento, nas emoções ou na relevância cultural. A música é cuidadosamente ensaiada, as luzes estão sincronizadas, e os sermões muitas vezes se parecem mais com palestras motivacionais do que com a proclamação fiel das Escrituras. Nesse cenário, a pregação expositiva não apenas parece antiquada, ela se tornou rara. Mas na tradição da fé reformada, a pregação expositiva ocupa o centro da adoração cristã, porque é por meio da palavra pregada que Deus fala ao seu povo com clareza e poder. O que é pregação expositiva? A pregação expositiva é o tipo de pregação em que o conteúdo e a estrutura do sermão fluem diretamente do texto bíblico. O pregador não parte de suas próprias ideias para ilustrar a Bíblia, mas parte da Bíblia para aplicar fielmente suas verdades ao povo de Deus. Em outras palavras, o texto comanda o sermão e o pregador se submete àquilo que Deus já revelou. Na pregação expositiva, a intenção do pregador é a mesma do autor bíblico. Isso exige estudo, oração e reverência, mas também exige coragem, porque o pregador se compromete a falar o que Deus falou, mesmo que vá contra a cultura, os desejos da audiência ou seus próprios sentimentos. A pregação como meio ordinário de graça. A fé reformada reconhece que Deus age por meios ordinários, para realizar obras extraordinárias. E entre esses meios, a pregação da palavra ocupa lugar central. Paulo declara em Romanos 10, verso 17, A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Não há verdadeira fé sem a pregação da palavra. Não há igreja viva sem a exposição fiel das Escrituras. Não há crescimento espiritual saudável sem alimento sólido vindo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo exorta Timóteo com firmeza. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa ordem foi dada não apenas a Timóteo, mas a todos os pastores fiéis ao longo dos séculos. A pregação não deve ser opcional, negligenciada ou substituída por métodos modernos. Ela é o meio principal pelo qual Deus governa e edifica sua igreja. Pregação expositiva versus pregação temática superficial. Há lugar para sermões temáticos, desde que sejam enraizados na Escritura. Mas quando o púlpito se transforma num espaço para ideias humanas decoradas com versículos fora de contexto, o resultado é trágico. O povo de Deus permanece imaturo, confundido e vulnerável a falsas doutrinas. A pregação expositiva resiste a esse perigo. Ao seguir o texto verso por verso, capítulo por capítulo, o pregador não pode evitar doutrinas difíceis, textos desafiadores ou temas impopulares. Ele é forçado a proclamar todo o conselho de Deus, como fazia o apóstolo Paulo. Isso protege a igreja de modismos, garante profundidade bíblica e treina os ouvintes a interpretarem a Bíblia com precisão, fortalecendo sua fé e discernimento. Exposição bíblica e transformação espiritual. A pregação expositiva não é apenas um exercício acadêmico. Quando feita com fidelidade e unção do Espírito, ela alcança o coração, confronta o pecado, consola os aflitos, fortalece os fracos e conduz os crentes à maturidade espiritual. Hebreus 4:12 afirma: A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus não promete abençoar as ideias dos homens, mas Ele promete que sua palavra não voltará vazia e cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Isaías 55:11. É por isso que a exposição fiel da palavra é essencial. Nela, Deus fala.
O Espírito convence, Cristo é exaltado e o pecador é transformado. A centralidade da pregação no culto reformado. Na tradição reformada, o culto público é centrado em Deus e não no homem, e a pregação expositiva ocupa o ponto mais alto da adoração, porque é o momento em que Deus vivo fala por meio de sua palavra. Ela não é um interlúdio entre o louvor e a oração, nem um apêndice do culto. É parte central da adoração, onde Deus confronta, consola e transforma seu povo. Por isso, os púlpitos reformados sempre foram simples, elevados e posicionados ao centro do santuário, para comunicar visualmente que a palavra de Deus está acima de nós e é o centro da nossa fé e prática. O dever do pregador e do ouvinte. A pregação expositiva exige fidelidade, temor e humildade por parte do pregador. Ele deve orar, estudar e submeter-se ao texto. Ele não é um palestrante criativo, mas um embaixador de Cristo, encarregado de declarar as palavras do Rei. Mas também exige responsabilidade do ouvinte. Ouvir a palavra pregada é um ato de adoração. Devemos fazê-lo com reverência, fé e desejo de obediência. O Evangelho não é apenas para ser compreendido, mas vivido. A pregação fiel clama a resposta prática. E essa resposta é parte do culto verdadeiro. Conclusão. A pregação expositiva não é mais do que um método, é um compromisso com o Deus da palavra. Ela é central porque a Bíblia é central. E a Bíblia é central porque Cristo é o centro. Através da exposição fiel das Escrituras, a igreja permanece firme. O Evangelho é preservado e Deus é glorificado. Em tempos de confusão espiritual, igrejas centradas na pregação expositiva são um farol de luz em meio às trevas. Elas não apenas informam, mas formam discípulos verdadeiros, que amam a Deus, conhecem a sua verdade e vivem para a sua glória. A pregação expositiva não é uma preferência litúrgica, é uma necessidade espiritual. Obrigado por ouvir até aqui. Visite nosso blog em www.evangelhoexplicado.blog. Aproveita e deixe um comentário sobre o assunto abordado. Até o próximo vídeo. Deus seja conosco.